do José Rafael, do Luca Barufatti e do Rafael Monteiro, a gente vai apresentar a nossa P4, que é um projeto sobre células solares. Bom, para começar, a gente vai dar uma introdução aqui, né? Então, ao se tratar de energia, sempre pensamos em como ela é produzida e nos deparamos com dois tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis. Mas como a fonte de energia afeta o planeta em aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos? Bom, economicamente falando, durante anos tivemos problemas em produzir energia renovável pelos seus altos preços. No entanto, um estudo feito pela National Renewable Energy Laboratory indica que desde 2009 o custo da produção de energia solar diminuiu em mais de 60%. Socialmente falando, o uso de energias renováveis permite descentralizar a produção de energia, possibilitando atingir mais pessoas que, por vezes, passaram por problemas com fornecimento de energia. Já no aspecto ambiental, temos as energias renováveis muito menos poluentes que as não renováveis. Exemplo disso é que na produção de energia solar, toda a poluição gerada está atrelada à fabricação e descarte das placas fotovoltaicas apenas. Por fim, no aspecto político, o uso de energias renováveis possibilita maior independência energética do país, tendo em vista que não teria que comprar recursos de fora para produzir energia, vide os países europeus comprando gás natural da Rússia. Bom, e as placas solares são constituídas por basicamente três componentes que são os mais importantes. O fotoanodo, que ele é feito a partir de uma camada de dióxido de titânio e é aplicado um corante nele, sobre um substrato de vidro condutor. Tem também o contraeletrodo, que é uma camada de platina sobre um outro substrato de vidro condutor, e eles são selados por um termoplástico e entre eles tem um eletrólito líquido, que ele é composto por íons. E, bom, e como que funciona a placa solar? É de um jeito simples. Primeiro, o fóton de luz é absorvido pelo corante, que gera um fotoelétron. Esse fotoelétron é injetado na banda de condução do dióxido de titânio. E com isso feito, o corante então é regenerado pelos íons do eletrólito e os elétrons que foram fotogerados são transportados por um circuito externo onde realizam trabalho, ou seja, geram energia. E depois disso eles atingem a camada do contra-eletrodo e recomeça o ciclo. Agora que a gente já entendeu um pouco da parte teórica de como funciona uma célula solar, a gente consegue partir para a parte mais prática. Então, antes de tudo, a gente tem que trabalhar individualmente em dois eletrodos separados. O primeiro deles, a gente vai colocar uniformemente uma pasta de dióxido de titânio em uma área de 1 centímetro quadrado. Depois a gente vai aquecer isso em 450 graus durante 45 minutos. Depois a gente deve mergulhar em uma solução de corante e deixar por um período de 24 horas, formando assim o nosso fotoanodo. E aí, por outro lado, caso nosso contraeletrodo é mais simples. A gente só deve pingar 2 gotas de um ácido de hexacloroplatínico, e é importante ressaltar que essas 2 gotas devem ser pingadas por meio de um intervalo de tempo, não de uma vez só. E, por fim, a gente também deve aquecer durante 45 minutos em uma temperatura de 450 graus Celsius. Após ambos os eletrodos prontos, a gente já pode montar nosso sistema final, que vai consistir na nossa célula fotovoltaica. Antes de tudo, a gente tem que pegar um filme termoplástico e colocar sobre o fotoanodo, e depois disso a gente coloca o contraeletrodo sobre esse fotoanodo. Ou seja, deve ser posicionado mais ou menos como a gente pode ver nessa imagem aqui, nessa imagem que está aqui embaixo do lado esquerdo. E depois disso, a gente deve colocar 2 presilhas para conseguir prender esse sistema, e a gente aquece por 7 minutos a 130 graus Celsius. E para finalizar, a gente coloca 2 gotas de eletrólito, e depois a gente coloca numa câmara de vácuo até começar a borbulhar. Depois disso, a gente pode abrir para a entrada de ar. E aí, por fim, já finalizando, a gente vai retirar o eletrólito dando leve batidas, e depois disso a gente insere o papel para garantir que ele saiu. E por fim a gente coloca o termoplástico novamente, só que dessa vez tampando desde o furo até a lâmina de vidro. E aí depois só resta para a gente secar e aquecer por 7 minutos a 130 graus Celsius novamente.
Bom, depois que a gente já tem a parte experimental pronta, as células prontas, a gente vai partir para a caracterização delas, né? Na caracterização de células solares, a gente precisa determinar alguns parâmetros necessários para as especificações técnicas de uma célula solar. São eles: corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, potência máxima, corrente de máxima potência, tensão de máxima potência, fator de preenchimento e eficiência de conversão. Para encontrar esses parâmetros, precisamos conectar um resistor variável na célula solar, medir corrente e voltagem enquanto ajustamos o resistor. E a partir desses valores, é possível gerar as curvas IV e PV, que são essenciais para encontrar os nossos parâmetros. Com essas curvas em mãos, precisamos seguir alguns passos para encontrar todos os parâmetros. Mas o mais importante para a gente é saber a eficiência de uma célula solar. Como é possível ver na tabelinha amarela, as células utilizadas pelo grupo possuem eficiências distintas, e isso pode ser explicado por diversos fatores que foram abordados no relatório. Ficou claro para o nosso grupo a importância das curvas IV e PV na caracterização de células solares e também como utilizá-las para encontrar os parâmetros necessários. E depois de todas essas partes, da montagem das células e da caracterização de cada célula, nós partimos realmente para transformar essas células em um sistema que realmente conseguisse gerar energia. Então, à esquerda aqui, a gente tem um diagrama do nosso sistema, que era composto pelas placas solares que foram produzidas, uma pilha de 1.2 volts e uma ventoinha, que era o objeto que a gente queria fazer funcionar com as células funcionando, né? Vale ressaltar aqui algumas informações, por exemplo, a potência da ventoinha que foi calculada foi de 0,06 watts, isso porque foi colocado 0,3 volts de tensão e 0,02 amperes de corrente. A potência da bateria era de 3,12 watts-hora, e dessa forma, a gente, como estava no INSPER, para fazer esse sistema funcionar, a gente considerou a irradiação solar dessa região da cidade de São Paulo, que é de aproximadamente 4,43 kWh por metro quadrado por dia, e a área da placa que foi construída é de 1 centímetro quadrado. Bom, então, com as células em mãos e o circuito, o diagrama e o sistema pensado, a gente pegou essa tabela que está na direita aqui, com todas as 10 placas que foram fornecidas, e calculou a eficiência delas e o quanto de geração essa eficiência tem em porcentagem e qual seria a geração, a potência delas. Então, cada célula tinha uma tensão máxima de 0,45 volts, e para a gente poder alimentar a pilha, a gente teve que colocar 3 células em série para você conseguir fazer a alimentação da pilha e depois da ventoinha. Então, a gente colocou as 3 células em série, mas para aumentar um pouco a corrente do circuito, a gente decidiu ligar 3 circuitozinhos em série em paralelo. Então, ficou como mostrado nessa foto embaixo. E à direita, a segunda foto, ela mostra esse módulo solar funcionando e sendo alimentado por uma luz artificial que emulava a irradiação solar daquela região de São Paulo. E depois disso, se puder passar, por favor, a gente foi fazer uma simulação e foi entender como funcionam realmente as células, o sistema solar de geração de energia solar. Então, basicamente, a gente tem 2 sistemas, o on-grid e o off-grid. O exemplo do que a gente fez foi o exemplo off-grid, porque ele conta apenas com as células solares gerando energia. No caso ali era a ventoinha sendo o objeto que estava consumindo essa energia, e a bateria para armazenar o restante da energia que estava sendo produzida. Mas, e basicamente esse é um sistema off-grid, ele é mais indicado para regiões remotas, então regiões rurais, ou então ilhas, assim, onde você não tem o acesso à energia. Então a instalação das placas solares junto com uma bateria para armazenar a energia que está sendo produzida em período que tem sol, para você usar, por exemplo, durante a noite. Mas nessa parte da simulação a gente decidiu considerar um sistema on-grid, que, diferente do off-grid, não tem as baterias. Ele é mais indicado para grandes cidades, porque basicamente você instala nas casas as placas solares, e a energia gerada pelas placas solares são consumidas pela casa, mas o restante não é armazenado. Ele vai direto para a rede de energia que é feita em São Paulo, por exemplo, pela Enel,
e você tem uma espécie de desconto na conta de luz, porque a energia que você está jogando para a rede, né, você está gerando e jogando para a rede, ela te dá um desconto, como se você estivesse fornecendo energia para a rede. Então, o que a gente fez para entender como esse sistema funcionar foi pensar no dimensionamento de uma casa na região da Vila Olímpia também, e uma casa que não consuma tanto. Então, a gente fez a simulação e foi uma casa que consumia aproximadamente 700 kWh por mês, e isso, com o preço atual da energia, seria uma conta de luz de aproximadamente R$713. Então, a gente achou esse site que calcula a economia e a quantidade de painéis que você teria instalando para suprir a sua necessidade e ter um desconto na rede de luz e conseguir ter o retorno do investimento. Então, vale ressaltar também que o melhor lugar das casas para você instalar as placas solares é no telhado das casas, e principalmente direcionado para onde tem a maior fonte de luz assim, do sol. Então, no telhado das casas você instala, nesse caso seriam 26 placas, módulos de placas solares policristalinas, que são aquelas que são melhores no custo-benefício. Ela não é tão cara, mas ela também não tem tanta eficiência, mas seria o ideal nesse caso. Você teria uma produção mensal de 956,7 kW, só que vale ressaltar que mesmo que seja maior do que a produção da casa, essa energia vai estar sendo consumida durante o dia, mas está sendo também jogada para a rede. Então, a casa teria um consumo da energia da cidade durante a noite. Mas isso seria um grande desconto na conta de luz, que traria uma economia anual de cerca de R$8.000 por ano, quase R$9.000 na realidade, e você teria o retorno do investimento de aproximadamente R$35.000 em um tempo de 67 meses, e depois você estaria ganhando com esse investimento que você fez. Bom, obrigado. A gente queria dedicar esse restinho aqui desse tempo para agradecer a Paulina e o Robson pelo ótimo semestre e por todos os projetos, e também um agradecimento especial aí para a Ju e o Gui, os técnicos do laboratório, que sempre foram muito legais com a gente. Obrigado.